E aí, pessoal, tudo massa? Vamos falar hoje sobre a independência do Brasil e como esse conteúdo pode aparecer na prova do Enem. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que o 7 de setembro, a nossa independência, ela atendeu aos interesses da elite brasileira. Pessoal, lembrem que durante a sua estadia aqui no Brasil, Dom João VI, ele decretou a abertura dos portos, o que economicamente foi magnífico para a elite do nosso país. Lembrem que a economia brasileira, principalmente na época, ela vivia da exportação de commodities, sobretudo do açúcar. Então, a partir do momento que Dom João VI ele abre os portos, a elite brasileira ela pôde ampliar a sua margem de lucro, comercializando com outros países que não só com Portugal. Pois bem, a elite brasileira ela pressionou Dom Pedro I, até porque lembrem, pessoal, que em 1820 explodiu lá em Portugal uma revolução chamada de Revolução do Porto. A Revolução do Porto ela obrigou Dom João VI a retornar e Dom João VI acaba deixando aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I. Sendo que as Cortes Constituintes de Portugal, que foi esse governo provisório que surgiu lá, as Cortes elas exigiram que Dom Pedro I retornasse. Até porque, pessoal, o grande objetivo de Portugal era restabelecer o pacto colonial, ou seja, era fechar novamente os portos brasileiros, para que o Brasil comercializasse apenas com Portugal. Então, as Cortes Constituintes elas exigiram que Dom Pedro retornasse, mas a elite brasileira se aproximou de Dom Pedro I, pressionou Dom Pedro I, Dom Pedro I decidiu ficar aqui no Brasil. Daí, né, pessoal, o dia 9 de janeiro de 1822 ser conhecido como o Dia do Fico, né? O dia que Dom Pedro I decidiu ficar aqui no nosso país, o que para a nossa elite seria a garantia de que os portos iriam permanecer abertos. Mas o fato é que Portugal, as Cortes Constituintes de Portugal, elas deram um ultimato a Dom Pedro I. Nesse ultimato, as Cortes Constituintes disseram que se Dom Pedro I ele não retornasse a Portugal, Portugal iria declarar guerra ao Brasil. Então, diante dessa encruzilhada, de um lado Portugal querendo que ele retornasse, do outro lado a elite brasileira pedindo que ele ficasse, diante dessa encruzilhada, Dom Pedro I ele decidiu ficar no Brasil e proclamar a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822. Mas, pessoal, é legal que eu faça um comentário também, até para a gente fazer jus ao que de fato aconteceu na nossa história, tá? O dia 7 de setembro, ele provavelmente foi uma construção, foi uma narrativa inventada para transformar Dom Pedro I em um herói brasileiro. Porque, na realidade, a independência do Brasil ela foi proclamada 5 dias antes, portanto, no dia 2 de setembro. E quem proclamou a independência do Brasil, quem assinou a nossa Declaração de Independência, foi a esposa de Dom Pedro I, Dona Maria Leopoldina. E aí, pessoal, vejam, nessa narrativa de transformar o 7 de setembro no dia da independência, inclusive com aquela frase, né, com aquele grito do Ipiranga, independência ou morte, vejam que essa narrativa ela tem por objetivo tentar ofuscar o protagonismo de um personagem feminino. Então a história do Brasil, ela também é pautada pela força das mulheres. Então que nesse dia 7 de setembro a gente possa parar para refletir, até porque, pessoal, da mesma forma que na época a independência do nosso país atendeu aos interesses da elite, vejam que até hoje a estrutura política brasileira ela tende a priorizar os interesses do agronegócio, os interesses da classe empresarial, mas o fato é que o cenário político ele não dá tanto protagonismo à periferia.
boa parte da população brasileira ainda continua sem ter voz, sem ter representatividade dentro da esfera política. Então, que nesse 7 de setembro a gente possa comemorar, é óbvio, né? Afinal, nosso país se tornou independente, mas que a gente possa também refletir sobre o que de fato aconteceu no nosso país e qual o objetivo da nossa independência. Até porque é isso que o Enem cobra, tá? Então espero que vocês curtam esse feriado, comemorem, reflitam bastante, descansem e tenham todo o sucesso do mundo nessas provas que já irão se iniciar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.